aqui sobre a teoria de ligação de valência e teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. O objetivo aqui de revisar é vocês pegarem novamente como é que é esse processo. Lembrando que todas são teorias, e as teorias elas são feitas a partir de lógicas que são empreendidas pelos homens com o objetivo de facilitar o aprendizado, tá bom? Mas não quer dizer que é exatamente assim que vai acontecer, tá? Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó, o BRF4-1, é um ânion. Então, eu já coloquei aqui escrito, para adiantar, ó, eu tenho, no caso do BR, ele é do grupo 17, que era antigamente chamado de 7A. Então, ele tem 7 elétrons na última camada, assim como o flúor, que também é, só que no caso aqui eu tenho 4 átomos de flúor, 7 vezes 4, 28 elétrons é a contribuição do flúor. E como ele é um ânion, tem essa carga menos 1 aqui, ó. Quer dizer que ele ganhou um elétron de alguém. Então, somando o total de elétrons, 28 com mais 7, 35, com mais 1, 36 elétrons. Esse processo que a gente está fazendo nesse instante é realizado pela teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Qual o objetivo? A gente conseguir montar a estrutura e saber a sua geometria, ok? Então, vamos lá. Vou usar a canetinha aqui para fazer. Montando a ligação. Aí tem aqui o BR. Aí eu vou ter uma ligação aqui com o F, outra ligação com o F, outra ligação com o F. E o outro F aqui. 4 Fs. Então, ele fez 4 ligações aqui aleatoriamente. Quantos elétrons ele usou? Ele tem 36 no total. Lembrando que só usa os elétrons da camada de valência. Por isso que eu peguei aqui o da última camada, tá, gente? Então, aqui, ó. Cada átomo desse aqui ligado ao BR, ele precisa de mais 6 elétrons para estabilizar, porque ele já fez uma ligação que tem, no total, 2 elétrons. Então, 6 vezes 4, 24. Foram feitas 8 ligações aqui. 8 elétrons, 4 ligações. Então, 24 com mais 8 elétrons, 32. No total, são 36. Então, ó, eu teria mais 4 elétrons para colocar aqui, como um par isolado, não ligado. Aí, a gente montou a ligação. O átomo central está estável, com até mais de 8 elétrons. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Se eu já fiz, vou ver a geometria. Se você olhar e considerar esses pares isolados como se estivessem ligados, no total ele teria 6 pares aqui. 6 pares me daria a geometria que a gente chama de octaédrica. Ó, o BR no centro teria um átomo ligado para cima, que eu vou botar aqui um par isolado. Como ele é um ânion, eu fecho colchetes aqui, ó. Tem que ter cuidado com isso. Quando é ânion, tem que fechar o colchetes, tá? Para indicar que a carga aqui é da molécula, ó. Essa geometria é uma variação do octaedro que a gente chama de quadrado planar, quadrática, e aí vai. Tem vários nomes aí, mas tudo lembra um quadrado. Alguém não entendeu o que eu fiz até aí? A partir daí, até aí, teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Aí eu perguntei aqui, ó, quais os tipos de ligações realizadas? A priori, eu vou te falar que tem ligações covalentes, mas eu não sei se ela é uma covalente dativa, eu não sei dizer. Nessa teoria, é uma limitação da teoria, não dá para ver. Mas eu sei a geometria, que eu já falei para vocês, fiz o arranjo, o esboço, tá? E aí eu tenho que montar a hibridização. Quem hibridiza? Só o átomo central, só o BR nesse caso aqui. Aí, para hibridizar, eu vou pegar a distribuição do BR. Ó, eu vou pegar aqui a quantidade de elétrons que o BR tem ou a posição dele na tabela periódica. Alguém tem tabela aí? Eu tô com a minha aqui. Então, tenta localizar aí o bromo. Bromo está no grupo 17, tá bom?
Tá no quarto período. Está no quarto período. Aí, como que a gente monta usando a tabela? Você pega o gás nobre do período anterior, que no caso é o argônio. Aí você pega o gás nobre AR, tá? Do período anterior. O que que significa esse AR aqui? Ele está dizendo que você fez a distribuição eletrônica até aqui, até o AR. Tudo bem? Aí você vai para o quarto período, que é o período do argônio. Eu tenho primeiro os dois elementos do grupo 1A e 2A, ou o grupo 1 e 2, que seria o cálcio e o potássio. Aqui seria 4S2. Lembra que eu já mostrei a tabela para vocês? Montei com vocês? 4S2. Aí depois viria aqui a partir do escândio até o zinco, ok? Que seriam os elementos de transição, que seria o 3D10. Ó, 3D10. Estou fazendo a distribuição, estou mostrando a vocês, tá, gente? Depois vem aqui o grupo dos elementos representativos até o grupo 17, que daria 4P5. Aí, se você olhar, depois do 4P5, seria 4P6, aí teria o 5S2 e voltaria a ter um 4D. Por que que eu botei esse 4D? Porque eu vou precisar de usar o orbital 4D. Por que que você tem que usar o 4D? Porque ele tem mais de 8 elétrons na última camada. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Toda vez que passar de 8 elétrons, eu teria que usar orbitais D. Alguém não entendeu o que eu fiz? Eu estou fazendo bem devagar, gente, porque eu já vou entrar em outra teoria. E aí vocês... Professor, você poderia repetir? Sim. Você entendeu aqui como que eu fiz a distribuição? Eu queria essa parte de novo. Ah, tá. O ideal era se você tivesse uma tabela para você acompanhar. Eu tô aqui. Tá, então. Pega na tabela, você vai e procura o bromo. O bromo está no grupo 17, quarto período. Tá? Aí você vai fazer a distribuição. Você pega o gás nobre, tem um gás nobre depois do bromo, né? Que seria o criptônio. Ok? Mas você tem que pegar o anterior. O anterior é o argônio. Aí você pega a distribuição do argônio, pá, faz o colchete do argônio. Aí você vai para o quarto período. O quarto período começa ali. Aquelas duas primeiras colunas, que é o potássio e o cálcio, o K e o Ca, você termina sempre em S2. O 4 é o período que eles estão, que é o quarto. Aí depois tem os elementos de transição, que começa ali no escândio e vai até o zinco. Aí, o elemento de transição vai ser 3D. O zinco vai ter 3D10, que é o último elemento. E o período dele, você diminui de uma unidade para os de transição, que seria 3D10. A partir dali, você vai ter os elementos do galho até o bromo. Na verdade, seria até o criptônio, né? Mas bromo é o que a gente está trabalhando. Que daria no bromo 4P5. Se você contar um elétron por elétron, daria 5 elétrons ali até o P5. Ok? Ok, entendi agora. Muito obrigada. Nada. Eu estou fazendo dessa forma porque os livros mostram assim. E aí eu acho que vocês têm que aprender assim para não terem dúvida quando usar o livro, tá bom? Bom, aí fazendo agora a hibridização. O subnível que eu tenho é o do último período. Qual é o período? O quarto, ó. Esse e esse que está na frente vazio. Ah, mas e o 3D? O 3D é de um período anterior, eu não mexo com ele. Eu tenho que ir sempre no mesmo período, na mesma camada. Tudo bem? Aí eu vou ter, ó, 4S2, então tem aqui uma caixinha com 2 elétrons, que tem que se ligar de como fazer a hibridização. Toda vez que eu uso o orbital SP, o total de caixinhas serão 8 elétrons, ou seja, 4 caixinhas. Por quê? Porque ele vai fazer uma quantidade de ligação correspondente à quantidade de caixinhas. Você tem 4 caixinhas, ele faz 4 ligações, que dariam 8 elétrons. Mas aqui, se você olhar, ele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixinhas eu preciso. Não dá para fazer com esse aqui. Aí, quando não dá,
O que que você faz? Do orbital D, não do 4, né? Do orbital D. No caso, como tem 4, eu preciso de 6, eu vou pegar duas caixinhas vazias, a hibridização deles todos, eles se misturam e viram caixinhas iguais. Quantas caixinhas? A quantidade que tem, 6 caixinhas, ó. Bom, aí fazendo aqui a quantidade de elétrons, eu tenho 2, 4, 6, 7 elétrons. Tudo bem até aí? Só que ele não é um ânion, ele não ganhou um elétron de alguém, então eu tenho um elétron a mais. São 8 elétrons no total, e não 7. Todo mundo compreende isso? Uhum. Aí, ó, botando aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, só botei um a mais, desculpa. Que eu queria botar com a cor diferente. Ó, só para diferenciar, não quer dizer que seja diferente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou botar esse último aqui com a cor diferente só para vocês identificarem que ele é do ânion. Ok? Que ele é esse elétron aqui. Então, ó, o que aconteceu aqui? Agora vamos ver os tipos de ligações. Lembra que eu perguntei aqui para me indicar as ligações realizadas aqui? Agora, nessa teoria da teoria de ligação de valência, TLV, eu consigo dizer, ó, eu tenho dois pares isolados, que são esses aqui, ó. Esses aqui são os pares isolados, ok? E eu fiz uma, duas, três, quatro ligações covalentes simples. Ó, como é que eu sei que é covalente simples? Porque o átomo central entra com o elétron, que está em azulzinho aqui, tá vendo? E o átomo o átomo que se ligou, que no caso é o flúor, liga com o outro elétron. Então aqui é covalente simples. O outro é o Cl-I5. Também são do grupo 17, 7 elétrons. O I, como tem 5 átomos, seria 7 vezes 5, 35. 35 com 7, 42. Como não é ânion, não tem cátion nem ânion aqui, não envolve outros elétrons. Fazendo aqui a ligação, vai dar aqui, ó, Cl ligado a I, ao iodo. Aí, olhando aqui, ó, eu fiz 5 ligações, então são 10 elétrons. E cada iodo desse, ele precisa de 6 para completar os 8. Então, vai dar 6 vezes 5, 35. Com mais 10... Não, desculpa. 6 vezes 5, 30. Com mais 10, 40. Como ele tinha um total de 42, eu vou botar um par de elétrons isolado aqui, ó. Ok? Aí, agora, o que que eu faço para descobrir? Aqui, ó, novamente, se você olhar, são 6 pares de elétrons. Seria um octaedro. Mas como ele perdeu um elétron, ou melhor, não é que ele perdeu, desculpa. Como ele tem um par de elétrons isolado, o que que você faz? Você tem ali uma variação do octaedro que a gente chama É piramidal bipirâmide. quadrática, ok? Não é bipirâmide, não, professor? Não é porque a bipirâmide eu não teria esse par de elétrons isolado. Seria bipirâmide, ó, tem 5 aqui, tá vendo? Mas não tem um par de elétrons isolado? Engana muito, ok? O par de elétrons Então, no isolados caso, para poder ser bipirâmide trigonal, ele teria que ter 5 ligações. somente, sem par de elétrons. Mas aí não teria dado 42 elétrons, teria dado só 40. Ok? Toma muito cuidado, tá? Isso engana muita gente. Aí fazendo aqui a ligação, ó. Eu vou ter aqui, ó, o Cl no centro, um iodo para cima. Essa aqui é chamada de piramidal quadrática, pirâmide quadrada, aí tem vários nomes, tá? Pirâmide quadrática, tem essas variações, que é uma variação da octaédrica, tá bom? Bom,
Fazendo aqui a distribuição do cloro agora, para a gente ver a TLV, ó, que é a hibridização. Você vai pegar o cloro, aí você vai lá na tabela periódica e identifica o cloro no grupo 17, ok? E ele tem 17 elétrons. O gás nobre anterior a ele vai ser o quê? O neônio. E observe que aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12 pares de elétrons. Desculpa, 12 elétrons. Se ele tem 12 elétrons, eu vou precisar expandir a camada de valência, então eu vou precisar do orbital 3D vazio que ele possui. E não tem nenhum elétron. Ok? Fazendo aqui, então, ó, eu vou ter um orbital 3s, aí eu vou ter 6 caixinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vai ser S, P, 3, D, 2. No total eu tenho 2, 4, 6, 7. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa. Ok? 7 elétrons. Aí eu tenho um par de elétrons isolados. Ó, um par de elétrons isolados. Isso aqui é o par isolado. O problema que tinha dado na letra O, P e Q do outro slide é que, assim, dá a caixinha preenchida com as duas setinhas, sem ter par isolado e nem ligação dativa. Vamos ver aqui agora. É o ClO2, né, que você falou? Menos 1. É que são 3 exercícios, na verdade, só que... Não, mas aí, se conseguindo fazer um, pelo menos, a gente consegue entender. ClO2 menos 1, é isso, não é? Aham. Então, aqui eu tenho ó, o Cl com 7 elétrons, oxigênio, que é do grupo 16, com 6 elétrons na última camada, vezes 2, 12. Totalizando 12 com 7, 19, com mais um, 20. Aí eu vou ver aqui, 20 elétrons. Ó, fazendo aqui, ó, eu vou ter Cl ligado ao O, ligado a outro O. Cada O desse completa, para completar, ele precisa de 6 elétrons. Então, tem 6 aqui, com mais 6 aqui, 12. Com mais 4 das ligações aqui, 16. Então, sobraram 4 elétrons. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2. Fazendo aqui, isso aqui me daria uma variação da tetraédrica, que seria assim, ó, Cl ligado ao O, que é angular, tá vendo? Ligado a outro O, com 2 pares de elétrons aqui, ó. Não faz dupla, não? Então, o Cl faz uma dupla, mas aqui, se você for olhar, você não consegue enxergar essa dupla. Por quê? Faz porque a dupla você só faz ela quando o átomo central não está estável ainda com outro 8 elétrons. Tá entendendo? Ah, acho que sim. Ele já completou 8 elétrons. Ah, Aí você só faz quando ele não, se ele não tivesse 8 e não tivesse mais elétrons disponíveis. ah, Mas ele faz uma dupla assim. Aí não consegue enxergar nessa teoria. São as dificuldades, tá? então é SP3. Aí, aqui daria SP3, exatamente. Foi o grande problema quando você fez lá. Pela TLV, agora, ó, a gente já fez lá o cloro, vai dar... Ó, o cloro deu aqui 3S2, 3P5. Ok? Ó, cloro
O final dele deu 3s2, 3p5. Fazendo aqui, ó, como fez só, seria uma, duas ligações, com mais essas duas aqui, 4 ligações. Eu vou ter aqui só orbital sp. S com 2 elétrons, 4. Nossa, pera, deixa eu apagar isso aqui, ficou horrível. Aí eu tenho 7 elétrons, eu vou ter aqui, ó, 1, 2. Ó, aí vem as ligações. Qual a ligação que vocês acham que aconteceu aí? Uma dativa? Tá vendo como que as coisas assim começam a ficar diferentes, ó? Essas duas aqui são os dois pares de elétrons isolados, tudo bem? Ó, par isolado. Beleza? Aham. Essa aqui é uma ligação covalente simples. Mas não é um ânion, não deveria ter mais uma setinha? Por que mais um setinho? Porque como o cloro não Não, está... você diz porque tem 7 aqui com mais um 8, não é isso? Isso. Aqui, tá certo, tá certinho. Eu já estava errando aqui, peraí. Ó. Aí, o que que ele fez? Ele fez aqui, ele fez uma dativa, ok, 2 dativas. Não tinha pesquisado a molécula, não falava se não falava que era dativa e tal. É porque, o que acontece? Como é que eu sei de dativa? Porque o átomo central, ele já tem um par de elétrons, tá vendo? Uhum. Aí, como ele já tem, ele não precisa do elétron do outro. Ok? Beleza? Beleza. Posso continuar, gente, para a gente terminar a teoria do orbital molecular? Ô, professor, na verdade, você podia repetir isso que você falou no final sobre o cloro? Sim, ó, o cloro, ele já tem aqui, ó, fazendo, você entendeu aqui que eu distribuí 7 elétrons aqui? 2, Sim. 4, 3, 7. Só que ele é Sim. um ânion, tá vendo aqui, essa carga aqui? Vou continuar, hein? Pode seguir. Bom, então vamos lá. A teoria do orbital molecular, ela é, em certos aspectos, ela é parecida com a teoria da ligação de valência. Por quê? Nessa teoria, é uma teoria que ela é baseada na teoria ondulatória, ou seja, na mecânica quântica, onde ele considera que os orbitais, eles geram ondas, e essas ondas, elas caracterizam, essas ondas, gente, que eu me refiro aqui, é o quê? São a energia. Aquela energia do orbital geram ondas que se sobrepõem, que se somam e que se anulam. A grande diferença da teoria de ligação de valência para a teoria do orbital molecular é que aqui é como se você gerasse 2 orbitais. Um que favorece a formação da ligação e o outro que não favorece. Ok? Então, na teoria aqui, o que ele fala? Deixa de existir o orbital atômico quando ocorre a sobreposição, e nessa nova mistura dos orbitais, ou seja, nessa nova mistura dos elétrons, eu passo a ter 2 condições, uma favorável à formação da ligação e outra desfavorável. E da onde que veio esses gráficos, essas coisas? São todos teóricos. São equações, que no caso a gente chama de funções, não é isso? Não é o que vocês estão vendo em cálculo? Então você pega as funções do átomo A mais a função do átomo B, cada orbital molecular que é formado vão gerar aqui 2 novas funções de ondas. Ok? Então eu tenho aqui, cada ligação formada, eu gero 2 orbitais moleculares. A outra diferença da teoria do orbital molecular para a teoria da ligação de valência é que aqui todos os orbitais que formam um átomo, ou seja, na teoria da ligação de valência, a gente só usava os orbitais da camada de valência. Nessa teoria, todos os orbitais atômicos
vão contribuir para a formação da ligação, não somente o da camada de valência. Ok? E aí, o somatório energético é que vai definir se é mais estável, se não é, e aí por diante. Então, por exemplo, quando eu pego aqui o átomo de hidrogênio, o átomo de hidrogênio ele tem o orbital 1s, que é um orbital atômico, 1s. Quando os dois hidrogênios se ligam para formar uma ligação, esses dois orbitais atômicos vão se somar, que são aquelas duas funções de onda, e vão gerar duas outras funções de onda. Essa e essa aqui. Ok? Essas duas funções de onda têm nomes diferentes. Essa aqui é chamada função de onda ligante, que é o que favorece a formação da ligação, e essa aqui, antiligante. Sempre vai ser assim, ok? Para cada dois orbitais atômicos, eu gero dois orbitais moleculares, um ligante e um antiligante. Aí esse G e esse U que aparece, ele quer dizer Gerhard e Angerhard, que significa ligante e antiligante alemão, ok? Só para vocês saberem. Novamente aqui também, quando eu tenho a sobreposição frontal de orbitais, eu gero orbitais sigma. Quando eu tenho aquela sobreposição lateral, que seria quando eu tenho o orbital P, ok? Isso não ocorre com o orbital S. Por que não ocorre com o orbital S? Porque o S é uma esfera. Uma esfera ela é igual em toda a sua região. Se ela é igual em toda a região, aonde você ligar vai sair sempre uma ligação frontal. Já o orbital P, que tem forma de halteres, ele pode ter uma sobreposição frontal dos halteres ou lateral dos halteres. Quando for lateral, eu gero orbitais π. Ok? Isso aqui também é uma mesma representação anterior, tá? Em termos de energia, só para vocês entenderem, por que fala que ele é antiligante? Porque a energia desse orbital aqui, ela é maior do que a do orbital atômico, enquanto que a do orbital ligante, ela é menor do que o orbital atômico. Então, você favorece a formação da ligação. Aí, em termos de diagrama, o que é diagrama? A teoria do orbital molecular, você gera um desenho esquemático para montar essa ligação. Esse desenho chama diagrama do orbital molecular. Aí, nesse diagrama, eu crio sempre em ordem crescente de energia. Eu começo com a minha distribuição. No caso do hidrogênio, olha só, eu vou chamar aqui, ó, eu tenho um hidrogênio, vou chamar aqui 1 e o hidrogênio 2, porque na molécula de O2 são dois hidrogênios. Aí, eu não vou botar 2, eu vou botar A e B, tá, gente? Para não confundir o hidrogênio A e o hidrogênio B. Esses dois hidrogênios, quando se ligam, eles vão formar a molécula H ligado a H. Aí eu tenho o hidrogênio A, eu faço o desenho aqui, ó, ele tem um orbital 1s com um elétron. O hidrogênio B tem um orbital 1s com um elétron. Esse orbital 1s é o orbital atômico, que tem uma energia de referência aqui, ó. Aí eu tenho abaixo dele um orbital ligante, que é chamado sigma 1s. Por que 1s? Porque é referente ao orbital 1s. E acima dele eu vou ter uma energia, porque é o orbital antiligante, que a gente chama sigma 1s asterisco. Esse asterisco é que indica que ele é antiligante. Quantos elétrons eu tenho? Um de cada átomo. 1, 2. Eu preenchi aqui. Não tem mais elétrons, então eu não vou preencher aqui. Se tivesse mais elétrons, eu preencheria ali. Com isso, eu tenho o que a gente chama de ordem de ligação. A ordem de ligação é o quê? Você pega o somatório dos orbitais ligantes menos o somatório dos orbitais antiligantes, divide isso aqui por 2. Se a ordem de ligação der diferente de 0, a ligação, ou a molécula existe. Se a ordem de ligação
der igual a zero, a molécula não existe, ela não tem condições de existir. No caso aqui do hidrogênio, a ordem de ligação vai dar o quê? Eu tenho dois orbitais ligantes, nenhum elétron que ocupa o orbital antiligante, dividido por 2. No total, a ordem de ligação é 1. E o detalhe, essa ordem de ligação também me indica o tipo de ligação realizada, que no caso aqui seria uma ligação simples, 1. Ok? Se ele fosse 2, dupla, se fosse 3, tripla. Ok? Outro detalhe que ela indica aqui, por exemplo, o magnetismo da molécula. No caso, quando o orbital ele está emparelhado, a gente chama essa molécula de diamagnética. Não tem magnetismo. Se o elétron tiver não emparelhado, ou seja, se tiver só um elétron aqui, a gente chama ela de paramagnética, quer dizer que ela é magnética. E funciona direitinho com essa teoria aqui. As outras não funcionam assim. Ó. Paramagnética. Paramagnética significa que os elétrons não tem 2 elétrons no orbital. Enquanto que diamagnética significa que tem 2. No caso aqui, ela não é magnética, diamagnética. Entenderam o que eu estou falando? Uhum. Continuando aqui, ó, o exemplo. Se eu pegasse uma molécula hipotética de hélio, o hélio é um gás nobre, a gente estuda o hélio e vê que ele não faz ligações. Imagina uma molécula de hélio 2, He2. Então, eu teria um átomo de hélio que tem 2 elétrons e outro átomo de hélio que tem 2 elétrons, ligando. Tá vendo? O total deu o quê? 4 elétrons, 2 ligantes e 2 antiligantes. Quando eu pego a ordem de ligação, o que eu tenho na ordem de ligação? 2 elétrons ligantes menos 2 elétrons antiligantes dividido por 2. A ordem de ligação é igual a 0. Se ela é 0, essa molécula não tem como existir. E realmente não existe. Ok? Então, ó, a ordem de ligação, isso aqui tudo é o que a gente já falou, tá? A ordem de ligação, ela vai me dar as informações. A quantidade de elétrons que estão lá, emparelhados, vão me dar a informação sobre o magnetismo. A ordem de ligação me dá se é a existência da molécula ou os tipos de ligações que são feitas. Então, ó, continuando aqui. Isso aqui eu estou pegando... Gente, a gente só vai ver o segundo período da tabela, tá? Vocês têm condições de verem mais quando chegar à química inorgânica. Lá vocês vão ver mais. Então, ó, no caso aqui da molécula de lítio. O lítio, eu tenho o seguinte, ó. Um S2, 2 S1. Esse é o lítio. Número atômico 3. Então, eu tenho um S2, 2 elétrons para um lítio, e o outro lítio, 2 elétrons. Vou preencher o orbital ligante e o orbital antiligante. 2S1, um elétron. Somando, vai preencher o orbital antiligante. Qual é a ordem de ligação? A ordem de ligação vai ser 2 orbital ligante aqui, com mais 2 aqui, 4, menos 2 orbitais antiligante aqui, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. Faz ligação simples. E existe essa molécula de lítio. E ela é
Diamagnética ou paramagnética? Diamagnética. Ela não tem magnetismo, ok? Vamos complicar um Professor, pouquinho? repete um pouquinho isso de ser diamagnético e paramagnético. Magnético quer dizer que eu tenho os elétrons emparelhados, 2 elétrons, entendeu? E paramagnético eu não vou ter 2 elétrons, eu vou ter só um. Ok? Na parte de baixo, você diz? Não, geralmente a gente considera os últimos elétrons, porque nos primeiros vão estar preenchidos, né? A gente entendi. considera os últimos, sempre os últimos. Ok. Tá bom? Então, quando fala o lítio 1s2, quer dizer que ele não consegue fazer ligação com aquele orbital. Não, na verdade, você não. Aqui na teoria do orbital molecular, você não fala do 1s2 isolado. Aqui, o lítio usa todos os elétrons para se ligar nessa teoria. Um elétron estabiliza o outro, você entendeu? A ligação só acontece porque o elétron ligante estabiliza junto com esse aqui, ó. Compreende o que eu estou falando? Não é mais só a camada de valência. É porque se você for no lítio 1s2, vai dar a ordem de ligação 0. Sim, mas a distribuição do lítio não é 1s2. 1s2 é do hélio. Entendeu? 1s2 seria do lítio mais 1. Li mais 1. Acho que entendi. Que daria 1s2. Que aí daria 0, então... Você entendeu? Então, uma ligação de lítio mais 1 não poderia existir. Uma molécula Li2 mais 1 não existe. Entendi. Entendeu? Uhum. Beleza? Posso continuar? Então, continuando aqui. Aí, isso aqui foi aquilo que eu falei, né? Pode acontecer a sobreposição frontal. Aí, quando ocorre a sobreposição frontal, eu gero ligações sigmas no orbital P. Se a sobreposição for lateral, eu gero orbitais π. Tá vendo? E, lógico, se eu gero orbital π, eu vou gerar o π ligante e o π antiligante. E se vocês lembrarem, um orbital P, ele é dividido em 3 caixinhas. Aí a gente considera que eu tenho Px, Py e Pz. Ok? Usando lá a distribuição. Um deles vai ser frontal e os outros 2 vai ser lateral, gerando 2 orbitais π. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do berílio... Não, berílio não, porque o berílio já foi, né? Isso aqui é aquele que a gente está vendo. Berílio é porque ele não existe, tá vendo? Ele dá 0, molécula de berílio. Porque a partir do boro, eu passo a ter orbital P. Então, quando eu passo a ter orbital P, eu vou ter, além dos orbitais sigma S, eu vou ter sigma P e pi P. Quando eu tenho até o nitrogênio, o orbital π, ele passa a ter uma energia menor do que o sigma. Aqui, tá vendo? Então, você preenche primeiro o π ligante do que o sigma ligante. Quando você tem, a partir do oxigênio, devido à quantidade de elétrons que entra no orbital sigma e π, a energia do sigma passa a ser menor, inverte. Aí, como inverte, ele fica com uma distribuição diferente nessa parte inferior. E aí eu botei lá aquele diagrama, fui preenchendo, a ordem de ligação dá correto, mas só que vai dar uma diferençazinha. Então, a diferença está principalmente aqui, ó, que aqui passa a ser paramagnético, tá vendo? Já o carbono, o que eu tenho aqui, ó? 1s2, 2s2, 2p2. Então, 1s preenche lá embaixo, o 2s preencheu aqui, ó, 1s, ligante, antiligante. Aí eu vou ter o 2s, ligante, antiligante. E vou ter o 2p.
que são 2 elétrons π, 2 elétrons π. No total, 4, ó. 2, 4. Que aí seria esse arranjo aqui, ó. Para o carbono, daria aqui, ó. Ó, 2 elétrons aqui, 2 aqui. Aí, lógico, vai preencher aqui os seus elétrons aqui, ó. Aqui são 2 elétrons, sendo que um em cada orbital, ó. Aí vai preencher, são 4 elétrons no total. 1, 2, 3, 4. O nitrogênio, ele já vai preencher, ó. Se fosse o nitrogênio, deixa eu mudar a cor aqui para indicar o nitrogênio diferente. Se fosse o nitrogênio, por exemplo, o que aconteceria com a molécula de N2? O nitrogênio, ele tem, ó, um S2, 2S2, 2P3. Olha só, hein? No caso do nitrogênio, eu tenho, preencho aqui embaixo no 2S, 1S, 2S, aí aqui eu teria um terceiro elétron aqui, ó. Então, são 6 elétrons. Então, daria 2, 4, 6. Se vocês olharem, a ordem de ligação do nitrogênio daria o quê, ó? Nitrogênio, N2, hein? Daria 2 do 1S ligante, 2 do P antiligante, 2, 4, 6 ligantes aqui, do 2P. Então, daria 2, 4 dos S, com mais 6, 10. E antiligante, eu teria o quê? 2 do 1S, 2 do 2S. Então, 4. Dividido por 2. Aí eu tenho 10 menos 4, 6, dividido por 2, ordem de ligação 3, que é a tripla ligação que o N2 faz. Que o N2 é isso aqui, ó. 1, 2, 3. E o N2 não seria magnético. Ok? Alguém não entendeu? Posso continuar? Aqui, ó. Seria essa distribuição aqui, ó. Em amarelinho. Ok? Posso continuar? Já quando começa o oxigênio... Professor, isso aí é teoria do orbital molecular, né? Teoria do orbital molecular, exatamente. A teoria do orbital molecular, ela é mais completa do que a teoria da ligação de valência, apesar de ser mais difícil de entender. É porque eu não estou entendendo nada mesmo, não. Você vê moléculas grandes. Imagina, ó, com o nitrogênio, que só tem 2 átomos, que são diatômicos, né? A gente já tem essa dificuldade toda. Imagina se pegar um SF6. Não vou entender. Nem assim eu estou entendendo, na verdade. Você não está entendendo que todos os elétrons contribuem formando um ligante e um antiligante? Não, isso eu entendi. Só que, por exemplo, o que eu não entendi é que, vamos supor assim, para mim, isso que está desenhado aí não significa nada, sabe? Eu não estou entendendo nada o que significa. É porque você está acostumado a ver a ligação assim, a gente fazer aquele desenho, né? Tipo assim, ó, nitrogênio, liga, pai, forma 3 ligações com outro nitrogênio, não é assim? Uhum. Só que aqui, ao invés disso, a gente está fazendo um gráfico, onde nesse gráfico eu tenho uma ordem de energia aqui, ele aumenta nesse sentido, isso aqui é energia, e cada elétron desse está sendo construído desde o 1S até o último elétron do nitrogênio. Entendeu? Então, ó, mais ou menos. Aqui, ó, eu vou ter um S ligante e um S antiligante. Lembrando que o nitrogênio vai até 2P3, ou um S2, 2S2, 2P3. Então, se é um S2 de cada átomo, eu vou preencher aqui, vai ter 2 no ligante e 2 no antiligante. Tudo bem? Aí depois ele vem para o 2S2, ó. 2S2. Tudo bem? Aí eu vou ter o ligante e o antiligante. Aí eu vou ter 4 elétrons. 2 aqui no ligante e 2 no antiligante. Ok?
Isso, ele está construindo a ligação. É isso, eu concordo com você, tem que dizer. E aqui eu tenho 2P3. Como são 2 átomos de nitrogênio, então são 6 elétrons. 2, 4, 6. Por que tem esse π aqui? Porque o π é a sobreposição lateral do subnível P. Porque o P não são 3 caixinhas? Sim. Aquelas caixinhas se dividem em PX, PY e PZ. Aí considera que o PX é a ligação frontal de uma caixinha. Aí eu tenho uma outra caixinha aqui, que vai ser lateral, e outra aqui que vai ser lateral. Aí é π. Frontal, lateral e lateral. Eu não sei se você consegue enxergar o que eu estou falando. Isso é a ligação pela teoria do orbital molecular. Isso seria uma ligação. Compreende? É a teoria mais nova que vocês vão estudar de ligações. A mais completa também. Naquele 1S, que é a primeira de baixo. Por que não tem ligante e antiligante? Porque aqui faltou. Por isso que eu botei um asterisco aqui, tá? E é porque para desenhar aqui, como tá pequeno, né? Ele botou aqui mais ou menos no mesmo nível, mas tinha que ser um em cima do outro. Ok? Aí nesse 1S também teria o ligante e o antiligante preenchidos, né? Por 4 elétrons. Isso aí, ó. 2S aqui. Tá? E aí por diante. Só para vocês terem uma ideia, olha só. O que muda é no oxigênio. Olha só como que o oxigênio fica confuso. Vou mostrar a vocês aqui, que eu acho que fica mais fácil. Vocês devem saber que o oxigênio é um gás, lógico, né? Sim. Um gás que a gente respira, a molécula de O2. Tudo bem? Até bem pouco tempo, uma dúvida que tinha era sobre o paramagnetismo do oxigênio, porque você achava que esse gás, quando ele estava ali com efeito, ele não era magnético. Só foi feito experimento, olha só o que acontece. Aqui é o oxigênio liquefeito numa ampola pressurizado, porque lógico que esse gás tem que estar pressurizado, senão ele vai sair do seu estado liquefeito para o estado gasoso, né? Aí, ó, olha só o que acontece quando você põe um ímã aqui. Percebe que ele desloca? Pelas outras teorias, se você for usar o oxigênio, eu teria aqui, ó, um S2. Quando eu formo a molécula, eu tenho que explicar esse paramagnetismo. Para explicar, eu tenho que usar o orbital molecular. Ó, da onde que vem o paramagnetismo? Desses 2 orbitais antiligantes aqui, ó. Vai ter um elétron em cada um. Entenderam? Então, como que eu explico isso aqui? Finge que nunca aconteceu, professor. Aí só fala que é mentira. Né? ninguém toma oxigênio líquido mesmo, nunca vê por aí, então finge que nunca aconteceu mesmo. Só que a partir desses estudos assim, que vão vendo os equipamentos, vem as ressonâncias magnéticas, vem as coisas que vão dar subsídio para construir outros elementos, né? Outras situações. Entendeu? Aí foi só com essas teorias. E o que mudou para explicar isso aí, porque antes, ó, esse orbital π aqui ficava embaixo, lembra? Porque inverte, eu não sei se vocês estão cientes, ó. Era sigma, um S e π. Tá vendo? Ó, π e sigma, tá vendo? Aí quando chega no oxigênio, inverte. Vem sigma e π. Se você fosse preencher antes, ó, daria aqui 2 aqui. Ó, 2 aqui e aqui 3, ó. Não, 4, desculpa. 3 é o nitrogênio. Ó. Então, são 4, 8. Ó. Se esse sigma estivesse embaixo, aqui, se fosse invertido aqui embaixo, o sigma antiligante fosse embaixo, ele não seria magnético. E as teorias batem, tá? Batem com a parte
real. Essa é a foto que eu mostrei para vocês. Aqui, ó. Imagina, você vê o oxigênio como uma parte que é magnética. Isso é tão louco, imagina. Você pode, por exemplo, selecionar como um filtro o oxigênio a partir de um campo magnético. Já parou para pensar isso? Passa um ímã, você consegue separar a molécula de oxigênio do restante. Porque ela sofre interferência do magnetismo. E aí vem as teorias que complementam, né? Isso aqui eu botei só para vocês verem que, na verdade, aqueles mesmos diagramas podem ser feitos na forma de desenho em 3D, né? Mesma coisa. Por quê? Porque esses desenhos, na verdade, são o quê? É a integral daquelas funções de onda. Vocês não estão vendo a integral? Sim. A integral que vocês estão vendo não gera a área do seu gráfico? A gente não está vendo gráfico ainda, eu acho. Não vira integral ainda não? Não, o começo, mas gráfico eu acho que não é integral, a integral é o quê? Você determinar aquela área embaixo da função que você está trabalhando no intervalo que você determinou. A gente começou a estudar assim. A gente viu sim. Vocês vão ver que mais na frente vai ter a integral tripla, que vai me gerar a figura em 3D. Meu Deus. Pronto. Ok? Que é a mesma função, só que o que você faz? Você gera o seu gráfico a partir daquilo ali. Beleza? A teoria que vocês veem do orbital molecular morre aqui em moléculas diatômicas. Tá? Existe para as moléculas mais complexas, mas aí só vê na química inorgânica mais avançada. Não aqui. Eu não sei. Assim, então, as dúvidas, eu sei que gera, gente, as dúvidas para você, mas o que vocês têm que compreender aqui é, você deixa de ter aquele arranjo de ligaçãozinha simples que você faz. Aqui você passa a ter um diagrama. Se você for olhar a ordem de ligação, olha que doido, ó. A ordem de ligação aqui para o oxigênio, ó, vai me dar o quê? Vai me dar ligante. Eu tenho 2 elétrons do sigma 1s, 2 elétrons do sigma 2s, tudo bem? Estão acompanhando? Seria esse aqui. 2, 4, 6 elétrons aqui. Ok? Então, vamos dar no total, vamos dar 10 elétrons ligantes, menos 2 elétrons do sigma antiligante, que seria esse aqui, está sem um asterisco aqui, 2 elétrons antiligantes daqui, 4, com mais 2 aqui, 6. Isso aqui dividido por 2. Qual a ordem de ligação? 10 menos 6, 4. 4 dividido por 2, 2. Que é uma ligação dupla, que é o que o oxigênio faz, na molécula simples de oxigênio. Aqui você sabe que ela é magnética, porque os elétrons estão aqui, ó, desemparelhados. O professor, mas deu 11 a contagem do Não, que favorece 2 elétrons no 1s, que é esse aqui. 2 elétrons do 2s, que é esse aqui. Vou botar aqui o 2 aqui. 2, 4. 2 aqui, 6, 8, 10. Aí do antiligante. Tá, ali em cima tá com asterisco, desculpa. Em cima tá com asterisco. 2, 4, 5, 6. Ok. Ok? Se eu fosse pegar o flúor, a ordem de ligação do flúor, ó, aqui não é magnético, percebe? Só de olhar eu já sei. Ó, 2, aqui é asterisco, tá? Vou botar aqui. 2, 4, 6, 8, 10. Ai, gente, desculpa, deixou o telefone ligado, esqueci. O antiligante, 2, 4, 6, 8. Dividido por 2, a ordem de ligação.
vai me dar 2. 10 menos 8, 2. 2 por 2 dá 1. E a molécula de flúor faz uma ligação. Ó. Flúor ligada a outro flúor. Ô, professor, e no caso, para você poder afirmar que ela não é magnética, é porque ela não tem um... Não tem elétron desemparelhado. Ah, Estão emparelhados aqui, tá vendo? O do oxigênio tem ali, né? O oxigênio é magnético porque tem. E tem alguma diferença entre, tipo, por exemplo, vamos supor, no caso do oxigênio, os que estão desemparelhados são o antiligante. Existe um caso em que, sei lá, o que está desemparelhado é o ligante? Tem isso muda alguma coisa? Tem diferença. É só mais à frente que vocês veem. E tem o que a gente chama do ferromagnetismo, que é um magnetismo mais forte. Aí tem a ver com o contrário tipo de disso. orbital que ele ocupa. Ah, entendi. Tem, mas é mais na frente. Isso aí não dá para ver agora, não. Ok. Ok? Agora, eu sei que é diferente. Né? Que a gente vem naquela lógica lá da molécula, como que faz a ligação, e chega aqui, é um gráfico, né? Aí muda tudo. Tá? Mas a ideia era essa, é só você preencher o gráfico. O cuidado que vocês têm que ter, de entender que a partir do oxigênio muda, ó, isso aqui troca de lugar. Até o oxigênio, primeiro são os elétrons π que são preenchidos. Depois do oxigênio, é primeiro o elétron sigma. Ok? Calma aí que deixa eu escrever isso, só um minutinho. Mas tem aqui, ó. Até o nitrogênio, você preenche primeiro os πs. Do oxigênio em diante é o sigma. Aí você pergunta assim, o que eu posso pedir para vocês dessa matéria? A ordem de ligação, se a molécula é magnética ou não. E o Ne2, que seria o neônio, que é um gás nobre, se vocês olharem, a ordem de ligação dá 0. Por quê? Porque o gás nobre não forma moléculas, né? Isso aqui não existe. Essa é outra pergunta. Eu posso dar algumas moléculas e pergunto a você. Me mostre que essa ligação, me explique se essas moléculas existem. Como é que você mostra isso? Pela ordem de ligação. O professor, repete tudo que você falou do até o oxigênio faz tal coisa, antes do oxigênio. Até o nitrogênio, o N2. Os orbitais pi-ligantes têm energia menor do que o antiligante. Os orbitais pi-ligantes têm energia menor do que o antiligante. Aí eles são preenchidos primeiro, né? A partir do oxigênio, o orbital sigma passa a ter energia menor do que os π, invertendo a ordem de preenchimento. Então, aí preenche o sigma primeiro do que os π. Ok. Ok, show. Ok, gente? Mas aí só muda a ordem dos ligantes, né? Porque eu vi que no antiligante... Sim, o antiligante não muda. Uhum. Mais alguma dúvida? Acho que não. Isso é meio confuso. Aí, amanhã, vai abrir um exercício para fazer teoria da ligação de valência, teoria de repulsão dos pares eletrônicos de camada de valência e essa teoria do orbital molecular. A do molecular, o que eu vou perguntar? Assim, na verdade, não é o que eu vou perguntar, o que eu posso. Eu posso pedir para vocês me dizerem se ele é magnético ou não, magnético ou diamagnético, né? Aí você vai ver, preencheu elétron aqui desemparelhado, magnético. Se não, ele é diamagnético. Okay. Eu posso pedir a ordem de ligação, posso pedir, né, com a própria ordem de ligação, você me dizer se é simples, dupla ou tripla ligação, aí é só ver o número. Posso perguntar se a molécula existe ou não, se a ordem de ligação der 0, ela não existe. Igual aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, a ordem de ligação vai dar o quê, ó? Aqui eu tenho 2 ligantes, 4, 6, 8, 10. Ô, professor, depois você faz a ordem de ligação do nitrogênio, por favor? Eu não sei se você já fez. Aí eu tenho que ir no outro gráfico, mas eu mostro a você, porque inverte, né?
Aí dá aqui, ó, 2 do antiligante vai dar 2, 4, 6, 8, 10. Tá vendo? 10 menos 10, 0. Entendi. Não existe essa molécula. No caso aqui do nitrogênio, é essa aqui, ó. A ordem de ligação vai dar aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Do antiligante vai dar 2, 4. Preenchendo aqui, dividido por 2, vai dar 10 menos 4. 6 dividido por 2, 3. 2, 3. Então ela faz tripla ligação. Ah, pode crer. Ok. Beleza? Ó, gente, por hoje era só isso. Mas assim, a parte de ligação química se encerra aqui. O que a gente vai ver são forças agora secundárias, que são chamadas forças de interação, que são as forças intermoleculares. Valeu, um abração aí, tá? Tchau. Tchau.